Ana, Lucas, Vitor e Rafael. Beatriz. Obrigada. Anorexia. A anorexia é um distúrbio alimentar com causas familiares ou sociais e que afeta mais jovens mulheres e que o paciente vê gordo quando na verdade está extremamente magro. A pessoa que tem anorexia, ela pode causar risco de morte por hidratação, que é a pessoa está extremamente fraca, e a anorexia é relacionada à bulimia, que é a pessoa buscar estratégias para emagrecer, como vômito, diurético e Bastante. O que é a anorexia nervosa? A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar que provoca mais perda de peso nas pessoas do que é considerado saudável para a sua idade e altura. E pessoas com anorexia podem ter medo intenso de ganhar peso, mesmo quando estão abaixo do peso normal. Elas podem abusar de dietas, de remédios para emagrecer ou de exercício físico. As expectativas da anorexia nervosa. A anorexia nervosa é uma doença grave que pode ser muito fatal. Em algumas estimativas, ela leva à morte em 10% dos casos. Programas de tratamento podem ajudar pessoas com a doença a voltar para o peso normal, mas é comum que a doença retorne. E um dos principais sintomas é a perda exagerada de peso em curto espaço. Anorexia na década de 70. A anorexia nervosa é uma doença descrita há muitos anos e desde sempre tem suscitado o interesse dos investigadores. E na maioria das vezes as protagonistas são as mulheres que sofrem com anorexia. E a primeira descrição médica da doença foi feita em 1694, pelo inglês Thomas Morton. Já a denominação mais específica da anorexia nervosa surgiu com William Bull, a partir de 1873. E as causas são comportamento com o objetivo de perder peso, alterações endocrinas com falta de menstruação no caso da mulher, no homem a falta de interesse sexual e o medo de engordar. As causas. As causas da anorexia nervosa não são desconhecidas, pois existem vários fatores que estão envolvidos, como busca pela perfeição, falta exagerada de regras, ser muito preocupado, dar muita atenção ao peso e à forma, problemas de alimentação quando bebê ou na infância, Determinadas ideias sociais ou culturais sobre saúde e beleza, Autoimagem negativa e transtorno de ansiedade como criança. os sinais e sintomas da anorexia nervosa. A anorexia nervosa ela tem vários sinais físicos e comportamentos, mas nem todos os sinais se manifestam em todas as pessoas. Os tópicos: a parte do peso, medo de ganhar peso ou superar peso, cortar os alimentos pedaços pequenos, obsessão com as calorias e gorduras, Preocupação com a comida, receitas ou cozinhar, pode até cozinhar jantares elaborados para outras pessoas, mas não come. E a dieta, apesar do baixo peso. Os exames que devem ser feitos para detectar anorexia são albumina, exame de densidade óssea para identificar se há ossos finos, osteoporose, hemograma completo, eletrocardiograma, eletrolitos, teste de funcionamento, teste de função hepática, proteína total, teste de funcionamento da tireoide e urinária. Buscando ajuda médica. A dica que a gente tem para as pessoas que têm anorexia, que eu acho que eu não conheço nenhuma, e pessoas que conhecem alguém que tenha, procurar um médico se tiver esses sintomas aqui. Que começa com bastante preocupação com o peso, em seguida vem o exercício em excesso, aí depois a limitação de ingestão de alimentos. Isso não significa que não pode fazer regime. A limitação de ingestão de alimentos são muitos graus acima do regime. Você perde apetite e chega a um ponto que você não quer mais comer, não se sustenta mais, não come coisas que são necessárias para a sobrevivência. E o mais notável, que é o índice de massa corporal muito abaixo do ideal. A prevenção. Em alguns casos, a prevenção não pode ser possível. Encorajar atitudes saudáveis e realistas em relação ao peso e à dieta pode ajudar. Tá bom? Você mesmo também, você não se importar com o que as pessoas pensam sobre você. Se você é meio gordinho, não importa. Se você não tá bem, vai no médico, vai ver. Com ele. própria sempre. E boa alimentação também. Tratamento da anorexia. O mais difícil no tratamento da anorexia nervosa é fazer com que a pessoa reconheça que tem a doença. A maioria das pessoas que tem anorexia se recusam a assumir
que tem um distúrbio alimentar. Só começa um tratamento efetivo quando descobre que o grau de gravidade da doença está bem alto. Uma boa forma de começar o tratamento da anorexia vou fazendo com que a pessoa volte a ter uma alimentação normal, assim como era antes de ter a doença. Aí em seguida vem diminuir o excesso de exercícios físicos e fazer com que a pessoa conviva mais na sociedade. E muitas vezes mexe com o pensamento da pessoa, porque ela pode achar que o médico e a pessoa que está cuidando dela vai fazer ela começar a engordar tudo de novo. Então ela às vezes não quer ir ao médico, a não ser forçada. E também o certo ela ganhar de 0,5 a 1,4 kg por semana. Isso já é um realmente saudável. A anorexia afeta 20% das jovens e é problema psiquiátrico com maior índice de mortalidade. Não é de hoje que adolescentes desencadeiam a anorexia. Dados internacionais apontam que o problema pode afetar até 20% dos jovens, independente das classes sociais, se é rico, pobre, enfim. Em algumas estimativas, ela leva à morte em 10% dos casos. E as consequências da anorexia para a saúde das jovens são a desnutrição. Muitas chegam a ficar com índice baixo do esperado, que é saudável para a pessoa 18 e ela fica com 17, enfim. E para o tratamento, que quanto antes começar a melhorar serão os resultados, um psiquiatra, uma nutricionista, um psicólogo devem ser procurados, além do apoio familiar. Aqui a gente tem 3 famosos, que é a Lily Allen, a Mary e a Demi Lovato, que tiveram anorexia. A Demi Lovato enfrenta até hoje a anorexia. Tem também Lady Gaga, Amy House, que tinha, né? Além de várias bebês próprias ainda tá aqui. Três países com maior índice de anorexia já estão em primeiro lugar, depois a Argentina e por último os Estados Unidos. E no Brasil a gente tem 194 milhões de pessoas e 7 mil delas têm anorexia. No mundo são 7 bilhões de pessoas. 1% da população tem anorexia, que é 700 milhões. Boa, tesouro! Ó, negativo pode tirar ponto dele, tá? Por quê?